Joel capítulo 1, versículo 10 e 12, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda há alegria dos homens. Feche os teus olhos. Vamos orar, pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, não tem problema. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, nós te honramos, nós louvamos ao Senhor hoje. Não só hoje, mas todos os dias nós cantamos louvores, salmodiamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é juiz, o Senhor nos traz palavras de edificação, palavra que nos faz crescer a cada dia. E nessa noite, ó Pai, Espírito Santo de Deus, fala em meu coração, assim como o Senhor tem falado durante a semana, assim como o Senhor tem falado durante esse mês, esse ano de 2021, ó Pai. E nessa noite o Senhor vai falar conosco, ó Pai, uma palavra que vem falar sobre trigo, vinho, azeite, sobretudo arrependimento, porque quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, arrepender de tudo aquilo que nós temos feito, porque de alguma maneira, se nós não nos arrependermos, vai haver sequidão, vai haver problemas, vai faltar azeite, vai faltar vinho, vai faltar pão. E nessa noite, ó Pai, que o Espírito Santo possa trazer uma palavra de arrependimento para cada um de nós. Pai querido, às vezes a gente vem para a casa do Senhor querendo ouvir alguma coisa que nós estamos ansiosos para ouvir, mas muitas das vezes o Senhor tem uma palavra no qual nós precisamos de ouvir, Pai. Então fala comigo nessa noite. Pode ser que alguém aqui, ó Pai, precisa ouvir essa palavra, que essa palavra não possa voltar vazia, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Irmãos, Deus sempre, Ele desejou o bom fruto para Israel. Não só para Israel, mas para você também. Para todos nós que estamos aqui. Deus sempre desejou algo bom, desde a eternidade. A palavra de Deus em Gênesis fala que tudo que Deus fez é bom. Ou seja, Deus, Ele fez todas as coisas para o homem. E quando fez o homem, Ele parou de tudo aquilo que Ele estava fazendo, Ele dedicou mais ali o homem, e Ele falou assim, muito bom. Tudo que Deus fez era bom, mas quando se trata do homem, Ele fala assim, muito bom, e Ele fala assim, agora governa sobre tudo aquilo que eu fiz. Ou seja, tudo que Deus preparou para Israel é algo bom, uma terra que mana leite e mel, onde vocês colocarem as plantas dos seus pés serão abençoados. Ou seja, tudo que Deus fez para o povo de Israel, e graças a esse povo também nós fomos alcançados. Embora a promessa de Deus, embora Deus Ele planejou na eternidade nos alcançar também, mas Israel é um povo abençoado. E através de Abraão, eu e você nós somos abençoados. Deus falou para Abraão, através de você, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 fala, porque eu bem sei os pensamentos a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do que esperais. Se Ele falou essa palavra para Israel, para nós, para mim, para você, não é diferente. Deus tem pensamentos de paz a vosso respeito. Nós que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós temos, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós pensamos coisas más. Vira e mexe, nós temos pensamentos
maldosos. Mas Deus não. Deus sempre tem pensamentos bons ao seu respeito. Mesmo você e eu, distante de Deus, mesmo você e eu, nós às vezes pecamos, Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. Foi assim com Pedro, foi assim com os discípulos ali na ceia. Todos eles traíram Jesus, não só apenas Judas que traiu a Jesus, mas todos traiu a Jesus, negaram a Jesus. Mesmo assim, Jesus ele tinha pensamentos bons a respeito dos discípulos e fez deles apóstolos. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Você crê nisso? Diga amém. Olha só, na anunciação do nascimento de Jesus, os anjos disseram em Lucas capítulo 2, versículo 14: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus ele quer ver o povo dele bem. Tem gente que tem esse pensamento ainda de um Deus irado, de um Deus que quer destruir você quando você erra. Pelo contrário, quando Ele vê alguma coisa errada na sua vida, Ele não olha diretamente para você, simplesmente Ele vê Jesus. E quando Ele vê Jesus, Ele te quer ver bem. Graças a Deus nós temos Jesus, porque se Ele olhasse diretamente para nós, realmente, mas Ele te ama. O Pedro ele passou mal de quinta para sexta-feira, ele passou mal, nós ficamos preocupados com ele, e teve um certo momento, a gente não compreendeu aquilo que ele falou, mas a gente explicou, a gente teve que sentar depois perto dele e explicar para ele. Eu não sei quem pregou isso para ele, eu não sei se foi as professoras lá da escola, porque o Pedro ele não é fácil, ele é um menino ativo, mas ali passando mal, vomitando, várias vezes ele vira para a mãe e fala assim: mamãe, Deus quer me matar, porque eu falei mentira. Eu falei assim: meu Deus, que Deus é esse? Deus ele não veio para matar ninguém, pelo contrário, Deus ele veio para te dar vida e vida em abundância. Aí ele dormiu de novo, e de manhã nós tivemos que pregar para ele, explicar para ele: Pedro, eu não sei quem te ensinou isso, mas Deus não quer te matar, meu. Quem quer te matar era outro. Ele veio para matar, roubar e destruir. Vamos orar por você, porque Deus vem te dar cura, vida em abundância. E esse texto tem como um versículo base, ele indica as condições que o povo de Israel estava vivendo. Nessa época que Joel ele profetiza, ele fala algumas verdades, o povo de Israel estava vivendo uma calamidade total. Parece que é o tempo que nós estamos vivendo, 2020, 2021, eu creio que vocês aqui, não sei a idade de todos, não viveram uma época tão ruim como nós vivemos como essa. Eu sei que pessoas outrora, as pessoas mais antigas do que nós, passaram, porque não foi a primeira vez que surgiu, que aconteceu isso na face da terra. Mas todos nós passamos, e estamos ainda passando por isso. Naquela época o povo de Israel estava passando por uma calamidade, passando por uma situação difícil. O livro de Joel fala que uma praga de gafanhotos e uma seca severa, como consequência, sabe de quê? Pecado. Fala assim comigo: pecado. O pecado trouxe uma consequência terrível para aquele povo, porque não é nós, ou melhor, não é Deus que traz a maldade para o povo, mas é nós, as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos. Deus falou para Adão: olha, você pode fazer o que você quiser, plantar, colher, pode trabalhar, mas olha, essa fruta que você não come. Mas ele desobedeceu uma única ordem que Deus tinha dado para ele. E quando nós obedecemos a ordem de Deus, quando nós tiramos o alvo, nós erramos o alvo, nós pecamos. E Israel estava acontecendo a mesma coisa que Israel.
eles perderam o alvo. Aí o livro de Joel, ele fala sobre o arrependimento nacional e as suas bênçãos. Então, verdadeiramente arrependimento, irmãos, seria a única saída para Deus abençoar o seu povo. É isso que nós estamos vendo no nosso Brasil. É isso que nós estamos vendo no mundo. Não é um arrependimento de choro, um arrependimento, mas voltar-se para Deus. Eu não sei como você veio aqui nessa noite. Eu sei como eu vim. Eu preciso de arrepender. Todos os dias eu preciso me arrepender diante de Deus. E eu venho para a igreja falando assim: Senhor, eu preciso de um verdadeiro arrependimento, porque é a única saída para Deus nos curar. É a única saída para Deus curar o seu povo. Não tem vacina, não, é a única saída para Deus curar o povo, as nações. Se chama arrependimento. Arrependei-vos e chegai-vos a Deus. Mas nós escolhemos essas bênçãos quando há arrependimento individual. Há bênçãos também que estão preparadas para nós quando também nós arrependemos individualmente. Não só uma nação, não só uma cidade, em se tratando aqui de Israel, mas o livro enfatiza que o arrependimento de todo o coração, ou seja, se você e eu nos arrependermos de todo o nosso coração, o Senhor, Ele vem, Ele sara a nossa terra, Ele sara a sua vida, Ele cura as doenças e traz vida. E o verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de quê? De oração, ele vem acompanhado de consagração. Não é de qualquer maneira só uma mentalidade, vamos dizer assim, embora o arrependimento é mudança de mentalidade, se chama metanoia, mas a metanoia é mudança de comportamento. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Que rumo eu vou tomar agora? Eu não posso viver da mesma forma que eu vivi, eu tenho que fazer coisas diferentes, coisas que agradam ao Senhor. Esse é o verdadeiro arrependimento, é o verdadeiro arrependimento de todo o coração. Joel capítulo 2, versículo 19. As bênçãos seriam abundantes conforme o texto que nós vamos ler agora. Se você deixou sua Bíblia aberta em Joel, se não deixou, abra comigo de novo. Joel capítulo 2, agora vamos ler do 12 ao 19. A minha linguagem é uma linguagem nova. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor e para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassível, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem trombeta em Sião, declarem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnem as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Ou seja, você que está de lua de mel, agora é hora de jejuar. Que os sacerdotes que ministrem perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças a tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Senhor deles? Onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, repita comigo, trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Trigo, vinho novo. Irmãos, temos várias promessas aqui. De quê? De bênçãos, de restituição. E eu quero comentar 6 promessas que Deus, Ele deixou para cada um de nós e para a igreja, através do arrependimento.
A primeira promessa nós lemos no versículo 19, que fala sobre tríplice promessa. Eu estou a enviar para vocês trigo, vinho novo e azeite. O que cada uma dessas coisas significa para a gente? O que cada uma dessas coisas significa para o povo? Para cada um de nós. O trigo, ele fala de sustento. Eu não sei você, mas todas as manhãs, desde novinho, quando eu não poderia ir na padaria, ou meus irmãos mais velhos iriam, ou a mamãe e o papai, eles buscavam pão, ou pães para a gente. Muito obrigado, irmão do céu. Mas a gente vai amadurecendo, quem busca pão hoje, antes de vir o Pedro era eu, comprava para mim e para Sandro. Mas agora a gente compra sempre pensando na criança. Ó, tem um irmão aqui, o irmão José Luiz, que é padeiro e tem padaria há muitos anos. E todo dia as mesmas pessoas vão lá comprar um delicioso pão, porque o pão é alimento. Naquela época não tinha tantas coisas para se alimentar como tem hoje, fábricas, mas existia o trigo. O trigo naquela época era alimento para satisfazer. Eles tinham que comer. E Deus, ele falou assim: olha, eu vou trazer para vocês a abundância de trigo. Hoje você acha trigo ali, você vai nas lojas aqui de Patinga, você acha trigo, 10, 15 quilos, não sei qual a quantidade que vende, mas muito trigo. Mas naquela época não. O povo tinha que sair, plantar os trigos, para depois escolher. Mas na seca ninguém planta e ninguém colhe. Mas a promessa para o Senhor, para aqueles que se arrependem e volte para Ele: olha, vocês terão trigo em abundância. Teve uma época aqui no Brasil, esse tempo que nós estamos vivendo, falou-se que iria fechar o supermercado, que não ia chegar mantimento, e as pessoas correram no supermercado, porque uns são mais, os olhos maiores que o outro, egoísta, esse espírito egoísta. Então estavam lá fazendo o quê? Compras, carrinho, as pessoas estavam brincando entre si, porque ia faltar leite, ia faltar pão, ia faltar trigo, ia faltar óleo, e as pessoas começam a ficar desesperadas. E aí lá na Europa estava uma situação pior, e a gente via aquela reportagem lá, parece que não ia chegar aqui no Brasil, as pessoas tinham que fazer filas, tinha horário para ir para o supermercado, e as pessoas começam a ficar desesperadas, porque falta alimento em casa, falta alimento para os seus filhos, e os meus filhos vão morrer de fome. E o que acontece? As pessoas começam a ficar desesperadas. Assim naquela época, as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque estava faltando o quê? Alimento. Mas o Senhor fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, porque eu vou encher. Salmo 81, versículo 10, olha, abre bem a sua boca, porque eu vou encher a boca de vocês. E vinho fala de alegria, mas a alegria se perdeu. Durante esse tempo a gente só via mensagens, e vê até hoje as reportagens de tristeza, de pessoas morrendo, famílias morrendo, parentes morrendo, ou estando nos hospitais. A alegria vai embora. Vocês vai para o povo que está em profunda tristeza, irmãos. Deus promete abundância de alegria. Para eu e você que talvez esteja triste, Deus, Ele promete a alegria. Salmo 64, versículo 10 fala assim: os justos se alegrarão no Senhor e encontrarão refúgio. Que tem coração íntegro louvarão a Ele. Ou seja, vinho aqui fala de alegria. Mas aí o azeite não pode acabar, porque o azeite simboliza o Espírito Santo. E se não tem Espírito Santo da igreja, se não tem Espírito Santo na minha vida e na sua vida, meu irmão, é a mesma coisa, não tem Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Se nós não temos o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós não temos Deus. E todos nós sabemos que é símbolo do Espírito Santo
Assim como a água, assim como outros também elementos simbolizam o Espírito Santo, e para o povo que está mergulhado no pecado, Deus prometeu um derramamento do Espírito Santo. Para um povo que estava, sabe, aqui no pecado, Deus prometeu um derramamento do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que estava ali em Atos 2, é o mesmo Espírito Santo. Pode ser que não vai acontecer as mesmas coisas, mas o Espírito Santo é o mesmo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8 fala assim, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe, a Trindade é a mesma, eles não mudam. O Espírito Santo é o mesmo. Você está sentindo o Espírito Santo falando com você nessa noite, meu irmão? Fala assim comigo, amém? Ele não muda. Em Atos capítulo 2, Pedro diz que essa profetia diz respeito a nós. Em Atos 2, 16 a 18, fala assim, mas isto que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Você é cheio do Espírito Santo, meu irmão? Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Diga amém. Está fraco. Nós precisamos de encher do Espírito Santo. Nós precisamos de encher do Espírito Santo. Não deixar só nas vigílias, montes, nas orações, nos cultos que nós denominamos pentecostais. Não, todo culto é pentecostal. Se tem o Espírito Santo, é pentecostal. Todas as nossas orações, nós devemos buscar o Espírito Santo. São promessas pós arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento, a segunda promessa para arrependimento, vitória sobre os inimigos. No versículo 20 fala assim, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. Sabe, às vezes a gente vive uma vida tribulada, com os inimigos assim ao nosso lado, no nosso pé, no nosso calcanhar. Por quê? Falta de arrependimento. E quando nós nos arrependemos ao Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, daquilo que nos faz distantes diante de Deus, ou nos faz distanciar diante de Deus, o Senhor nos dá a vitória sobre os inimigos. Tem gente que fala assim, meu Deus, Satanás, ele de vira e mexe, ele está me atrapalhando. Por quê? Tem alguma coisa, meu irmão. Arrependa-se. Não é tudo que é pecado, mas uma das coisas se chama pecado. São muitos invasores, inimigos que querem nos destruir. A gente acha que é só Satanás que é o nosso inimigo, mas não é. Um dos piores inimigos que nós temos é quando a gente olha no espelho e a gente leva um susto e a gente olha para nós mesmos. Eu e você, eu sou o pior inimigo. A natureza pecaminosa, ela vive dentro de mim, e nós temos que amortecer ela todos os dias. Olha, você tem que ficar no seu lugar e dar lugar ao Espírito Santo, porque quanto mais eu tenho do Espírito Santo, mais do Espírito Santo eu tenho. Mas se eu der lugar à carne, mais da carne eu tenho. E se eu tenho carne, a carne traz corrupção. Mas se eu tenho do Espírito, o Espírito Santo me vivifica e traz vida. Irmãos, há uma promessa de proteção e cuidado para aqueles que realmente estão em Cristo. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7 diz, o inimigo vier por um caminho, fala assim, por 7 caminhos eles terão que fugir. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir, porque eu estou revestido da armadura de Deus, eu estou revestido pelo sangue do Cordeiro. Não adianta. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, fala que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você é de Deus, e o maligno não tem poder para tocar a sua vida. E a terceira promessa, sabe qual que é? A promessa do cativeiro.
a mudança de cativeiro. Joel capítulo 2, versículo 21 e 22 fala assim: não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, e as figueiras, as videiras ficarão carregadas. Meu irmão, todo ano acontece a mesma coisa. Em diversos lugares do Brasil e do mundo acontece queimadas. Queimadas criminais, o criminal, queimadas que acontece por causa da natureza mesmo, pelo sol, pelo calor, pela seca. E a gente vê as plantações queimarem, os frutos ali secarem. Lá no sítio do meu pai, o Otávio, ele é bom para plantar as coisas. Ele tem uma mão santa, ungida. Ele plantou várias coisas ali. A gente chama de sítio, viu, irmão? O pastor não tem sítio não, a gente chama lá de sítio. Nós vamos falar assim: ó, o pastor tem sítio. Vou lá no sítio dele, de repente tem piscina, né? Não tem nada disso lá não. Mas tem água abundante, amém, pastor? Tem uma fonte lá que não seca, que é Jesus, amém? Aí esses dias, eu morei lá há algum tempo, e todo ano alguém vai lá e põe fogo, irmãos. Aí parece cobra, os macaquinhos, tadinho, ficam com sede, e vira e mexe, eles vão lá no fundo, pega lá a água, invadem casas lá. E a minha mãe estava triste, porque queimou algumas plantas que eles tinham colocado, a manga, laranja. Aí eu visitei meu pai esses dias, ele estava lá feliz: olha, está dando fruto de novo, graças a Deus. E hoje, com essa chuvinha, vai ser uma bênção para a natureza, amém? Mas quando você olha para um lugar que não tem fruto, tudo é seca, isso traz tristeza para o nosso coração. Mas a promessa é para nós, se arrependermos. A promessa é para o Brasil, se houver arrependimento no Brasil verdadeiramente, para a nossa cidade de Ipatinga, os pastos ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Essa palavra para a nossa igreja, se nós nos arrependermos, nos colocarmos diante do Senhor, o Senhor vai trazer pastos verdejantes para nós. Voltaremos a dar frutos, as figueiras ficarão carregadas, e nós colheremos dos frutos que nós estamos plantando, e essa promessa alcança todas as áreas das nossas vidas, quando há um verdadeiro arrependimento, não só aqui na igreja, não estou falando só de plantação, mas em todas as áreas das nossas vidas, nós alcançaremos coisas maravilhosas. Qual área da sua vida que está parada? Qual área da sua vida que está ali travada? Eu não estou, irmãos, falando aqui em uma indireta para alguém que está no pecado, vivendo no pecado, mas o Espírito Santo nos diz aqui nessa noite que eu e você, nós precisamos nos arrepender, voltar o coração para Ele sarar a nossa terra, sarar a nossa casa, mudar a minha vida e mudar a sua vida. Em Jó capítulo 42, versículo 10, diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e é isso que nós devemos fazer, orar um pelos outros. Mas o contrário, muitas das vezes, a gente vê a igreja do vizinho e começamos a falar mal da igreja. A gente vê uma placa de alguém e nós denunciamos. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Se tem alguém pregando a palavra de Deus, aconteceu com Jesus. Olha, Jesus, tem uma turma ali, parece que eles têm falado alguma coisa, mas não é dos nossos não. Jesus falou assim: deixa, você está falando o meu nome? Deixa para lá. É o Senhor que vai nos julgar, a cada um. Amém, meu irmão? Deus também quer mudar o nosso cativeiro. Deus quer mudar o seu cativeiro. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas Deus quer mudar o seu cativeiro, assim como mudou o cativeiro daquelas pessoas.
Mas para mudar o cativeiro não depende só dele, depende de mim, depende da minha decisão, depende da sua decisão. A quarta promessa é a promessa da restituição. Meu irmão, quando a gente fala de restituição, quando a gente fala que as portas do Senhor, as portas do emprego, o seu salário, ou o Senhor vai multiplicar, e que nós vamos fazer e vai acontecer, irmão, as pessoas elas vêm, elas querem. Quando que fala que Deus vai restituir 7 vezes mais, a gente cantou aqui de um ano, aquele CD do toque no altar, o CD ali daquela igreja, e só tinha música de restituição naquele CD, a gente cantou várias músicas, inclusive uma delas fala assim: restitui, e traga de volta o que é meu, sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, o que mais? E leva minhas águas tranquilas, sara-me, Senhor, gera minha alma, restitui. Parece que o toque no altar, aquele povo pegou esse livro de Joel, todas as músicas desse CD fala sobre restituir. Mas para restituir precisamos de arrependimento. E o Senhor não mente, meu irmão. O Senhor está aqui. A palavra de Deus não é uma história. O livro de Joel não é história em quadrinhos que a gente lê e acha que é uma coisa alegórica, não. A palavra de Deus é a palavra dele. E se ele fala que vai restituir, se tiver arrependimento, ele vai restituir a sua vida. Amém, meu irmão? Joel capítulo 2, versículo 25, restitui os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, e aí segue: o meu grande exército que enviei contra vocês. São muitos gafanhotos, mas com certeza Deus quer restituir tudo aquilo que o diabo, o mundo tem roubado da gente, principalmente a alegria de viver em Cristo. O inimigo, ele tem usado de diversas formas para deixar o cristão triste, perder a esperança, tirar a felicidade do cristão, trazendo dor, trazendo perseguições, trazendo notícias ruins, trazendo coisas que vai fazer com que eu e você vamos passar no estreito. Ainda nós não estamos, mas o inimigo vai fazer com que você e eu fiquemos tristes, perca o interesse, principalmente, sabe de quê? De orar. O interesse de orar, trazendo coisas para nos atrair, celulares, sabe, essas tecnologias, e até mesmo no templo, no lugar de adoração, no lugar de ouvirmos a palavra do Senhor, muitas das vezes nós prestamos atenção em outras coisas, porque não importa, nós não entendemos ainda que o lugar onde que nós estamos é um lugar de buscar a presença de Deus, e Ele vai fazer que realmente você perca o interesse de ouvir a palavra de Deus, de orar. Quantos têm dobrado o seu joelho e orado em casa? Quantos têm em sua casa lido a palavra do Senhor? Tem Bíblia em áudio, tem gente que tem, tudo bem, os brasileiros não têm costume de ler livros, principalmente a Bíblia, mas graças a Deus, a tecnologia não é tudo de ruim. Nós temos a Bíblia em áudio. Quem lembra do Cid Moreira? Ele está vivo ainda, mas o Cid Moreira na época era um CD, você tinha que comprar o CD e ficar ouvindo. Mas hoje existem aplicativos aí de Bíblia. Poxa, eu não tenho paciência para ler a Bíblia. Ou seja, você está dizendo o quê? Eu não tenho paciência para estar com Deus. Se é Deus que fala conosco através da Bíblia, eu falo, eu não tenho paciência de ler a Bíblia, o que eu estou dizendo? Eu não tenho paciência para ouvir Deus falar comigo. Se você não tem paciência para Deus falar com você, e você quer ter paciência para Deus te ouvir, se você quer ter paciência, se não tem paciência para ler um versículo por dia talvez, mas você quer que Deus, no minuto que você dobrar os seus joelhos, você pede alguma coisa para Ele, e como Ele é um capacho seu,
Ele tem que te atender na mesma hora. Mas não é assim que funciona. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que você esteja com Ele. Se você estiver com Ele, Ele vai estar com vocês. Israel não queria contato com Ele. As coisas ruins aconteciam com ele, com Israel. Deus não saía, meus irmãos. Deus não sai do seu lugar. Deus está sentado no alto e sublime trono. É nós que distanciamos dele. É nós que precisamos de chegar a Ele. Deus, Ele é soberano. Ele não precisa de ser salvo, meu irmão. É eu e você que precisamos, assim como nós temos uma dor de dente insuportável, e às vezes as coisas acontecem só na noite, as coisas ruins, parece que a noite atrai, e aquela noite é interminável, aquela dor, a gente espera chegar de manhã, e vai correndo no dentista, olha, eu não estou suportando. É assim que deve ser a nossa vida com Deus, não de dor, mas Senhor, eu estou com saudade do Senhor, eu estou com vontade enorme de estar com o Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de conhecê-lo mais. É assim que nós devemos estar. E aí a gente quer cantar aquela música, Pai, restitui os anos que foram consumidos, mas sem arrependimento e sem o interesse por estar na casa do Pai. Não adianta apenas cantar louvor, restitui, tem que ter arrependimento. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente cantarolar o dia todo, fazer canções de amor para Ele. Não. Se do fundo do meu coração eu só estou cantando da boca para fora. Em 2 Reis capítulo 8, versículo 1 a 6, conta a história das restituições dos bens da sunamita. Ela havia perdido tudo, não por causa do pecado dela, mas da nação. E Deus restitui tudo a ela. Assim também será com você. Se eu e você nos arrependermos, Deus Ele vai restituir. É preciso arrependimento. Ah, mas eu quero ter trigo, eu quero ter vinho, eu quero ter pão na minha casa. Mas para ter essas três coisas e muito mais, é necessário um verdadeiro arrependimento. Nós estamos aqui nessa noite para ceiarmos. Na ceia do Senhor, os discípulos ali estavam para ceiar. Mas o Jesus falou assim: olha, alguém nessa noite, nesse dia vai me trair. Aí nesse momento, aquele que pôr a mão comigo na mesa, e todo mundo ali tirou a mão. Olha, não é eu, não é eu, não é eu. E começaram a falar assim: quem é, quem é? O Jesus fala: é esse que está comigo aqui, é esse que vai me trair. Judas entendeu que era ele. Mas todos, não só Judas, mas todos ali traíram a Jesus de alguma forma. Todos. Pedro traiu Jesus, negando Ele. Quantas vezes nós traímos Jesus negando Ele, negando a sua palavra? Mas se nós voltarmos para o Senhor, a quinta promessa é a abundância. Fala assim comigo: abundância. Nada vai faltar. O azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, e você vai cantar para o Senhor Jesus. Joel capítulo 2, versículo 26 fala assim: vocês terão comida em abundância. Olha, vocês ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Irmãos, viver a promessa da abundância não é ter falta de nada, é nada, até as lutas. Quando o Senhor fala assim: ó, vocês não vais, incluindo perseguição, incluindo lutas. Mas em Salmos capítulo 34, versículo 9, fala assim: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada vai te faltar. Você pode passar por tentações, tribulações, angústias, mas nada vai faltar a vocês. Não vai faltar falta de paz, não vai faltar falta de alegria, provisão, não vai faltar falta de fé na sua vida. Amém, meu irmão? Não vai faltar. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância, mas a promessa é para aqueles que arrependem. A promessa é para aqueles que se arrependem diante do Senhor. E por último,
abundância espiritual. Tem muitas pessoas que entendem do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que leem sobre o Espírito Santo. Mas em Joel capítulo 2, versículo 28, fala assim: acontecerá. Depois disso que derramarei o meu Espírito sobre a humanidade. Os filhos e filhas se profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os jovens terão visões. Nós já dissemos que em Atos 2, Pedro ele fala a mesma coisa que Joel ele diz. Ele profetiza. Abundância de o quê? Abundância espiritual. O que fala em abundância espiritual? Dons, ministérios e frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo, que eu gosto de pregar e eu gosto de falar, que é o que? Gálatas, ele diz o que? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mais o que? Fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Não adianta eu ter o dom, não adianta ter o ministério, não adianta eu saber tudo do Espírito Santo, se eu não sou como Ele é, paciente, bondoso, benigno, longânimo. Precisamos ser semelhante a Ele, buscar os dons espirituais, envolver na igreja, envolver na oração, buscar o derramamento do Espírito Santo. Podemos falar novas línguas, podemos usar esses dons para curar, para a manifestação e para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, mas principalmente nós precisamos ser parecidos com Cristo a cada dia nas nossas vidas, senão isso não vale a pena. Mas para isso precisamos de arrepender, para termos a abundância do Espírito Santo. Arrependimento. Como também nós dissemos, o verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de oração, ele vem acompanhado de consagração, e o verdadeiro arrependimento nos leva à conversão verdadeira. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 14, fala assim: se eu fechar o céu para que eu não chova, e eu mandar que os gafanhotos devorem um país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos teus maus, olha o arrependimento aí, ó, se afastar dos teus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você quer ser curado nessa noite? A minha oração para o Senhor, em prol da igreja nessa noite: Pai, nós queremos ser curados, ó Pai. Eu quero ser curado. Eu não posso orar por você, mas eu posso orar pela igreja e dizer: Pai, a minha igreja, a nossa igreja deseja ardentemente ser curada, deixar os maus caminhos, deixar tudo aquilo que está impedido de aproximar do Senhor. Eu quero que a minha terra seja sarada. Eu quero que os meus filhos sejam curados. Eu quero ver derramamento do Espírito Santo aqui na igreja. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu quero ver paralíticos andando. Eu quero ver pessoas falando em novas línguas. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu quero ver pessoas com dons do Espírito Santo. E a verdadeiro arrependimento nos leva a isso. Em Joel capítulo 2, versículo 27: então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Meu irmão, você nunca mais será envergonhado. Nunca mais. Eu conheço muitas pessoas que, se passassem na rua, nas praças e até mesmo dentro da família, ele era envergonhado. Pessoas que no nosso linguajar não valia nenhum tostão furado, mas ao se converter ao Senhor, entregando a sua vida para o Senhor, a vida dele foi transformada. A vida dele foi transformada. Eu não sei se vocês já ouviram o pastor Licínio contar o testemunho dele, mas era uma vergonha para a família. Mas ele, com a vida dele transformada hoje, é uma vida de honra para a família. Todo mundo quer ele quando ele vem aqui, quer a presença dele.
Tem gente, irmão, que a gente não quer a presença dele, nem ouvir o nome, de tão péssima que a pessoa é. Mas quando Cristo entra na vida dessa pessoa, ele é igual a Jesus, todo mundo quer a presença dele. É assim que Jesus faz conosco. Você nunca mais vai ser envergonhado. Pode ser que as pessoas vão ter vergonha, porque você agora professa o Evangelho, você agora é um cristão. As pessoas ficarão envergonhadas de repente com você lá na sua casa, porque agora você é um cristão, você segue a Jesus, porque elas não entenderam ainda o significado da salvação em Jesus Cristo. De repente eles vão ter vergonha de você, mas não precisa ter vergonha não. Através de você, toda a sua família será salva. Não se engane, através da sua vida, toda a sua família será salva. Você crê nisso? Diga amém. Isso se houver um verdadeiro arrependimento. Em Isaías capítulo 61, versículo 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você se sente envergonhado? Agora não. Você terá dupla honra. Em lugar de afronta, agora exultareis a vossa parte. Por isso na sua terra vocês possuirão o dobro, terão perpétua alegria. É uma alegria, irmão, que ninguém pode tirar de você. De repente você vai passar por uma luta, uma tribulação, mas você continuamente, você está alegre. A pessoa fala assim: meu Deus, como é que essa pessoa passa por essa situação e continua alegre? Vocês recentemente presenciaram a vida do nosso querido amigo José Crisóstomo, Tininho. Até no último momento, quem acompanhou ele de perto, a alegria brotava no seu rosto. Você sabe por que isso, irmão? Porque ele entendia que ele estava com Deus e a vida dele foi transformada para sempre. Independente das circunstâncias, a vida dele não estava pegada nessas coisas passageiras, e sim na eterna, na eternidade. É maravilhoso quando nós vemos isso. Quando nós voltarmos verdadeiramente ao nosso Deus, precisamos entrar nesse lugar que chama arrependimento, um coração quebrantado e contrito. A Bíblia fala que Deus não despreza, então vamos abandonar o nosso pecado, vamos abandonar o pecado, mas também voltar para Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. E Deus quer dar esse tempo de refrigério, mas sem arrependimento, nós não teremos refrigério para a nossa alma. Precisamos do verdadeiro arrependimento, mas também colhemos essas bênçãos quando há arrependimento em vida individual. Nós escolhemos essas bênçãos quando há arrependimento pessoal. Eu gostaria que você se colocasse de pé.